Você já ouviu falar na técnica de embolização de miomas? É sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa entrevista com o radiologista intervencionista, Dr. Ricardo Cavalcante. Tudo bom, doutor Ricardo? Olá, tudo bem? Muito obrigado, Juliana, pelo convite. Muito obrigado à equipe do Guia Viver Bem. É um prazer estar aqui para a gente discutir um pouquinho a respeito da embolização dos miomas uterinos. Para nós também, porque é um tema muito relevante. A gente vê aí que muitas mulheres passam por uma histerectomia, perdem o útero em virtude do mioma e com a embolização isso pode ser evitado, né? Muitos desses casos poderiam ser evitados. Então, antes da gente falar da embolização em si, vamos começar a falar dos miomas. O que é que são os miomas? Quais são os prejuízos que eles trazem aí para a saúde, para a qualidade de vida da mulher? Vamos. Essa é uma pergunta importante. Deve ser o ponto de partida para que nós possamos entender o problema que é o mioma uterino para as mulheres. O mioma uterino é um tumor benigno, tá? É um tumor de células musculares. Apesar de esse nome tumor relembra a gente falar de doença maligna e os miomas não são de jeito nenhum uma doença maligna, eles são uma doença benigna. Uhum. A, a transformação, digamos assim, do mioma em uma doença maligna é uma coisa muitíssimo rara. Então, algumas mulheres desenvolvem os miomas uterinos, mas é uma doença muito frequente na população feminina. Cerca de 70% das mulheres terão miomas uterinos em alguma fase da vida. E cerca de 40% da população feminina em geral tem o mioma. Os miomas são mais frequentes. Para que a gente entenda um pouquinho, quais são aquelas mulheres que têm mais miomas? Geralmente, as pacientes que têm a cor negra são pacientes que têm uma frequência mais elevada de miomas uterinos. Aquelas pacientes que também têm obesidade, que têm algumas comorbidades como hipertensão arterial, também é mais frequente. É encontrado com maior frequência nessas mulheres os miomas uterinos. E também existe uma forte herança genética, uma forte história familiar nas pacientes que têm miomas. Geralmente, a paciente que tem mioma, ela tem uma mãe, uma tia, e geralmente isso se repete como um padrão nas filhas que vão desenvolver miomas. No Quais são os entanto, prejuízos que esse mioma traz para a saúde, para a vida dessa mulher? então, isso é importante demais que nós entendamos também. Porque cerca enfim, diante de todas essas mulheres que têm miomas, todas essas mulheres terão sintomas? Não. Só cerca de 30% das mulheres com miomas têm sintomas. 70% das mulheres que têm miomas não desenvolvem sintomas. Isso é importante de pensar. E como E é as que que isso não vai? desenvolvem sintomas, elas não precisam de tratamento. Ou Essas mulheres precisam? que não têm sintomas não precisam de tratamento. Então, quais são os prejuízos sendo mais direto respondendo a sua pergunta, que tipo de prejuízo isso pode ter para a vida da mulher? As manifestações clínicas mais frequentes nas mulheres que têm miomas são a dor e o aumento do volume menstrual. Mas, primeiramente, como é essa dor? Geralmente é uma dor que se apresenta com maior frequência durante o período menstrual. É frequente que essas mulheres tenham cólicas menstruais. Essas mulheres com miomas têm mais cólicas menstruais. Elas podem ter aquela dor pélvica mal localizada também. Além dessa dor que acontece frequentemente, que pode ser uma dor muito intensa, a ponto de impedir eventualmente de uma mulher ir para realizar suas atividades cotidianas normais, como fazer uma caminhada, fazer uma atividade física ou mesmo ir trabalhar. Mas além da dor, existe outro sintoma muito importante, muito frequente, que é o sangramento menstrual. Esse sangramento menstrual pode ser que o período menstrual, que ao invés de ser em torno de 3, 4, 5 dias, esse período pode se alargar. E a mulher pode sangrar durante 10 dias, por exemplo. 10, 11, 12 dias.
ou ter sangramentos no meio do ciclo menstrual, sangramentos aparentemente imotivados, que no 14º, 15º, inexplicavelmente, aparentemente, a paciente começa a ter sangramentos, né? Mas existem outros sintomas também, porque o mioma acaba aumentando o tamanho do útero. O útero é um órgão que está dentro da pelve, no oco pélvico, né? Todo mundo sabe onde é que fica o útero. E próximo ao útero estão estruturas importantes que quando, digamos assim, provocadas, acabam determinando sintomas também. Por exemplo, uma mulher que tenha um útero muito aumentado por causa de miomas, o útero pode empurrar a bexiga e a bexiga pode manifestar sintomas urinários. Então, a paciente pode eventualmente urinar muitas vezes durante o dia, ou pior, durante a noite. Outra coisa, o mioma aumentando muito o útero dentro da pelve fica logo na frente do reto. O reto é ali onde ficam depositadas as fezes antes de serem eliminadas. Essa compressão contínua sobre o reto pode determinar sintomas gastrointestinais, como, por exemplo, constipação também. A paciente pode ter um aumento do volume abdominal, causando desconforto abdominal contínuo. A mulher pode se queixar que estou parecendo uma grávida, porque, na verdade, o útero dela está aumentado assim como uma grávida, mas, claro, por uma razão completamente diferente. Doutor Ricardo, a gente falou, logo no início eu falei das esterectomias. A esterectomia é uma opção de tratamento para o mioma, mas não só a esterectomia, né? Vamos falar, antes da gente chegar na embolização ainda, quais são os tratamentos do mioma, para os miomas? Os tratamentos para os miomas uterinos, lembrando, um mioma assintomático é que 70% das mulheres que têm miomas não têm sintomas relacionados aos miomas. Apenas 30%, cerca de 30% das mulheres com miomas têm sintomas relacionados aos miomas. Apenas essas 30% é que merecem algum tipo de tratamento para os miomas especificamente. Então, diante dessas mulheres, desse 30% das mulheres com miomas, existem os tratamentos medicamentosos, existem os tratamentos hormonais, basicamente, existem os tratamentos invasivos. Então, em uma paciente que tenha sintomas brandos, a primeira conduta de um médico, o médico que tem acesso a essa paciente, geralmente é o médico ginecologista. Afinal de contas, a paciente tem uma doença uterina. O ginecologista, que é muito experiente, enfim, tem a destreza total de tratar esse tipo de sintoma, ele começa a tratar uma paciente com um tratamento medicamentoso, hormonal, como, por exemplo, anticoncepcionais hormonais orais, ou mesmo os bloqueadores hormonais, naquelas pacientes em que os sintomas não são resolvidos com os anticoncepcionais. Eventualmente, pode ser que a doença progrida apesar do uso de medicação ou do uso dos hormônios. E também, eventualmente, alguma mulher pode ficar intolerante a esses medicamentos, a esses hormônios que elas tomam. A partir daí, quando esses sintomas aumentam, ou apesar do tratamento também, apesar do tratamento medicamentoso, o ginecologista vai lidar com a paciente que nós chamamos de refratária ao tratamento medicamentoso, ao tratamento não invasivo. Essa paciente, ela pode, de acordo com a sua vontade, desejo de manter o útero, primeira coisa, ou de gestar, devia ter uma gestação, essa mulher vai discutir com o médico ginecologista qual é o melhor tratamento possível para ela. Então, existem basicamente 3 tratamentos invasivos, que são a embolização das artérias uterinas, que nós chamamos carinhosamente de embolização de miomas. Eu já falei no início embolização de miomas, né? Mas é embolização das artérias uterinas. Isso, Ou a miomectomia. A miomectomia é um procedimento cirúrgico também, em que o médico ginecologista vai fazer realmente um corte,
vai acessar o útero e vai retirar os miomas. Tá? O mioma é retirado um a um. Enfim, às vezes parece um pouquinho com uma cesárea, assim, em termos do que a paciente relata para o médico. Porque às vezes faz a cirurgia aqui no pé da barriga e retira o útero. Perdão, o mioma. Mas a retirada do útero é um outro tipo de tratamento. Esse tratamento envolve a retirada do útero, é uma cirurgia chamada de histerectomia. A histerectomia é reservada principalmente para as mulheres que não tenham objetivo de ter outros filhos, ou seja, que já tenham a prole definida, já não querem mais ter filhos, ou que são muito refratárias aos tratamentos anteriores. Tá? Ou seja, que fez os tratamentos anteriores e não resolveu. O problema da histerectomia, que, ao meu ver, o problema principal é que os miomas uterinos são uma doença de mulheres jovens. São a doença de mulheres que muitas vezes estão ainda na idade reprodutiva, na maioria das vezes, ou que às vezes não tenham desejo reprodutivo, desejo de ter outros filhos, mas que tenham, eventualmente, um desejo de manter o útero, porque elas enxergam aquele processo hormonal que a mulher passa mensalmente, de parte da fisiologia e parte da identidade da mulher. Aprendi embolização de miomas uterinos e essa discussão foi muito frequente com a minha professora, doutora Norma Brito, que foi quem trouxe a embolização de miomas para o Brasil há mais de 20 anos. Então não é uma técnica nova a embolização de miomas? Não é uma técnica nova. A embolização de miomas passou a ser utilizada para o tratamento dos miomas uterinos em 1995. Então, estamos aí há 26 anos fazendo esse tipo de tratamento. E ele é um procedimento que é feito em incontáveis países do mundo, principalmente nos países mais desenvolvidos. O procedimento, eu já posso falar alguma coisa, começar... Já pode explicar o que é, que eu acho que já está todo mundo aí curioso, querendo saber como é que é realizada essa embolização. Ok. Então, no que consiste a embolização das artérias uterinas? A embolização das artérias uterinas é um procedimento em que nós fazemos uma punção de uma artéria periférica, que geralmente é escolhida uma das duas, entre a artéria femoral, que fica na virilha, ou a artéria radial, que fica no pulso. Certo. Nós fazemos uma punção, instalamos uma bainha curta, que mede um pouquinho mais de 10 centímetros, e através dessa bainha nós introduzimos os nossos catéteres e guias. O que são esses materiais estranhos? Esses materiais são pequenos tubos que nós vamos fazer uma navegação por dentro da circulação arterial e nós vamos fazer caminhar por essas artérias até a artéria uterina. Sim. Quando nós identificamos a artéria uterina, ou seja, isso é basicamente um cateterismo. Existe o cateterismo cardíaco, mas nós vamos fazer um procedimento que não vai em direção ao coração, vai na direção da pelve. Ao útero. Ao útero, exatamente. Então, de cada um dos lados, existe uma artéria uterina que vai irrigar o útero para levar oxigênio e nutrientes. Nós vamos avançar esses microcatéteres que são tão finos quanto mais ou menos o calibre interno 4 vezes o diâmetro de um fio de cabelo. Nossa! Então, é realmente muito fino. É um procedimento que nós utilizamos, é um procedimento muitíssimo delicado. Não é um procedimento fácil de fazer, mas que com delicadeza, com destreza, com treinamento, nós conseguimos fazer. Ir lá no útero e fazer uma cateterização, um cateterismo das artérias uterinas. Qual é o diferencial que nós, radiologistas intervencionistas, encontramos ao longo dessas décadas?
é que as artérias uterinas costumam ser finas. Nas pacientes que têm miomas grandes e volumosos, que determinam esses sintomas todos, as artérias uterinas são grossas. Então, nós conseguimos acessar essas artérias uterinas e nós vamos fazer um procedimento que é chamado de embolização. A embolização é um implante, é uma deposição controlada de microesferas. Microesferas de que tamanho? Mas são realmente microscópicas? Sim, são realmente microscópicas. Elas medem, são esferas que medem ali em torno de 0,3, 0,5 a 0,7 milímetros. Então, ela chega a medir menos do que meio milímetro, cada esfera. Então, nós vamos fazer uma deposição controlada dessas microesferas com o objetivo de diminuir a irrigação arterial, de diminuir o fornecimento de oxigênio e nutrientes para os miomas. O mioma vai entrar em dieta com as microesferas. Não vai conseguir crescer. O mioma vai passar por uma dieta forçada. Então, assim nós conseguimos fazer esse tratamento que vai trazer para as mulheres a manutenção do útero. E também a gente vai com o objetivo de, enfim, manter a identidade feminina e prevenir a necessidade de uma cirurgia tão invasiva. Quando é que a gente começa a perceber que essa embolização deu certo? O nosso objetivo é o quê? Melhorar a qualidade de vida. Então, a mulher, no mês seguinte, ela possivelmente já começa a perceber que existe um pouco de redução tanto da dor, do desconforto, quanto da esterilização daquele sangue abundante, volumoso, que acontece nas pacientes que têm miomas. Eu vou abrir um parêntese, porque nós falamos desses sintomas e não falamos de um sintoma que é frequente na ginecologia e nas pacientes que têm miomas, que é chamado de, é um nome bem feio, parece um palavrão, que é chamado dispareunia, que significa uma dor durante a atividade sexual. Também é outra coisa importante que pode acontecer nas pacientes que têm miomas uterinos, porque isso acaba afetando psicologicamente também a mulher e pode eventualmente o relacionamento, atrapalhar um pouco o casamento. Né? Então, depois no primeiro ciclo pode ser que a paciente já perceba alguma melhora, mas geralmente essa melhora na qualidade de vida ela consegue perceber ali no terceiro ciclo menstrual. Ela começa a perceber realmente, bem, eu não estou sentindo aquela dor que eu estava sentindo antes, ou não estou tendo aquele sangramento abundante. Uma curiosidade, tem alguma estatística? Qual o percentual de embolização que realmente consegue surtir esse efeito e reduzir esses sintomas nas mulheres? Tem um percentual de sucesso desse tratamento? Sim, é importante a gente saber, porque isso nos dá a confiança de que cerca de 90% a 95% dos procedimentos de embolização das artérias uterinas acabam resultando em melhora da qualidade de vida das mulheres. Ou seja, em cerca de 5% das mulheres, a mulher acaba percebendo que a minha melhora da qualidade de vida não foi tão importante. É muito caro, pode fazer pelo plano de saúde, a embolização é disponibilizada pelo SUS. Eu falo isso porque as mulheres que estão vendo, com certeza, é uma dúvida delas. Sim, é uma pergunta muito relevante, porque não adianta de nada nós podermos fazer o procedimento, ou melhor, sabermos fazer o procedimento, a paciente está disposta a ser submetida a um procedimento para tratar o mioma e não ter acesso, não ter acessibilidade através do sistema de saúde. Né? Então, falando de planos de saúde, os planos de saúde cobrem esse procedimento de embolização das artérias uterinas. Tá? É um procedimento que existe uma determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, para que o procedimento seja coberto. Então, quanto a isso, não existe nenhum tipo de preocupação. Quanto ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, as pacientes, existem centros de referência em radiologia intervencionista no Brasil.
Infelizmente, esse procedimento, ou melhor, os centros de referência em radiologia intervencionista, eles estão muito aquém da demanda de pacientes que precisam dos procedimentos em radiologia intervencionista. Aqui, diante da nossa realidade, no Rio Grande do Norte, nós temos um excelente centro de radiologia intervencionista, que é o Hospital Universitário Onofre Lopes, excelentes profissionais. E temos uma maternidade escola, que é a maternidade escola Januário Cico, que também que é um excelente serviço. Então, a embolização das artérias uterinas está prevista no SUS. É necessário que haja, claro, uma indicação, uma solicitação do procedimento. E, enfim, existem todas as ferramentas necessárias para que a embolização das artérias uterinas seja oferecida pelo SUS. Existe o material, existe a demanda, existem os profissionais capacitados. Eu creio que diante de alguma organização e nesse sentido, nessa direção, digamos, para preservar o útero das pacientes, eu acredito que isso possa ser efetivado, colocado em prática realmente. Porque não falta nada, na verdade. Que bom, então. Só para a gente finalizar. Uma mulher que está aqui assistindo a nossa entrevista, ela tem mioma e a esterectomia já foi indicada para ela. Vale a pena fazer a embolização antes? Então, é necessário que nós tenhamos com clareza qual é o objetivo da paciente. Tá? Essa paciente tem prole definida, ela já teve todos os filhos, não quer mais ter filhos, e se ela afirma, eu prefiro retirar meu útero. Isso para algumas pacientes é uma escolha, elas preferem retirar o útero porque elas acham que, digamos, já tiveram problemas demais relacionados ao útero. E elas acham que claro, é um total direito delas. Assim, elas poderiam resolver o problema com a cirurgia. E, por outro lado, mas, digamos, falemos de uma paciente que, claro, diante desse contexto de idade reprodutiva, uma mulher que não tenha prole definida ainda. Ou, mais sensível, uma paciente que não tenha tido filhos e sonha em ser mãe. Essa mulher, na verdade, ela não vai ser mãe caso o útero dela seja retirado. Retire o útero. Então, essa paciente que tem o sonho de ser mãe, sim, ela deveria ser encaminhada para um radiologista intervencionista para que isso seja discutido, para que isso seja alinhado com ela, para que sejam alinhadas as expectativas dela. E nós precisamos deixar bem claro para que nós falemos a mesma língua, que a embolização das artérias uterinas, ela não é um tratamento que seja voltado exclusivamente para a fertilidade. Nós devemos lembrar que a fertilidade é uma coisa multifatorial. Depende de hormônios, depende do útero, sim. Existe um fator possivelmente masculino que precisa ser investigado. Nós precisamos deixar isso claro para a paciente. Para não gerar até uma falsa expectativa, né? Vou fazer embolização e vou engravidar. Não é só isso. E vou engravidar imediatamente. Nós precisamos olhar para esse caso com bastante delicadeza. Doutor Ricardo, e para a mulher que está aqui assistindo essa entrevista, quer saber mais sobre a embolização, quer encontrar, quer fazer essa avaliação do caso dela, onde é que a gente encontra o doutor Ricardo Cavalcante? Quem quiser me conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode me seguir na rede social. O meu nome é o Rádio Intervencionista, vai aparecer aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas além disso, pode agendar uma consulta. Quem tiver com essa necessidade de discutir o tratamento de embolização das artérias uterinas para o tratamento dos miomas uterinos, vai ser muito bem-vinda para a gente discutir com bastante calma, caso a caso, para conhecer realmente a realidade da paciente. Eu faço o meu consultório, atendo os meus pacientes na clínica Neurolife,
faço parte do corpo clínico da clínica Neurolife. Eu, além de radiologista intervencionista, fiz também uma outra subespecialidade que eu trato aneurismas cerebrais, enfim, doença de carótida, que eu também sou neuroradiologista intervencionista. Então, atendo na clínica Neurolife e vai ser um prazer enorme receber quem tiver com essas necessidades para que a gente possa eventualmente chegar a um consenso diante da necessidade individualizada da paciente.